Versículo 16: Então saiu, pois, todo o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Amém? Pode tomar o seu assento. Chegamos então na porta de Efraim. Nós já falamos aqui de algumas portas. Primeira porta que nós tratamos aqui foi a porta das ovelhas, falando sobre consagração. Falamos no segundo dia sobre a porta dos peixes, onde foi tratado sobre a evangelização. Terceira semana falamos sobre a porta velha, ou a porta das memórias. E nós aprendemos ali a analisar, fazer uma retrospectiva, a fim de ver se nós não perdemos alguma coisa lá atrás, de essência. A quarta porta foi a porta do vale, onde nós falamos sobre prudência, vigilância, para não permitir que o lixo lá de fora venha para dentro da nossa casa. A quinta porta foi a porta do monturo, e nós vimos quão importante era restaurar essa porta. A não restauração dessa porta era abrir influência para o reino de Satanás dentro da nossa própria casa. Até porque, diante dessa porta, de frente dessa porta, ficava o vale de Rinom, que no grego é inferno. Amém? Nós tratamos sobre isso. A sexta porta foi a porta da fonte, onde fala de cura, onde falamos sobre saciedade em Deus, suficiência de Cristo. A sétima porta foi a porta do cárcere. A oitava porta foi a porta das águas. A nona porta, me ajuda aí, foi qual a porta? A nona, dos cavalos. E a décima? Oriental. E a 11ª, que foi semana passada, porta de Mificade, ou porta da guarda. Glória a Deus. Amém? Pelo menos os irmãos estão ligados. Eita glória. Hoje eu não anotei. Eu queria falar nessa noite então sobre a porta de Efraim. Nós vamos entender o que é essa porta. Que implicação essa porta tem na nossa vida. E nós vamos ver quão importante é restaurá-la quanto antes. Quem foi Efraim, irmãos? Quando falamos porta de Efraim, logo vem a memória. É a primeira porta que tem um nome, Efraim. É a primeira porta com o nome. E a última que nós vamos tratar. Quem foi Efraim na Bíblia? A Bíblia vai dizer que Efraim foi o segundo filho de José com Asenate, egípcia, com quem ele casou. Segundo filho. Mas o que de importante que esse homem fez, ou que aconteceu na vida dele, que colocou ele nesse patamar de ter uma porta com o seu nome? É isso que nós vamos analisar de maneira bem objetiva nessa noite. O nome de Efraim, ele soa como um testemunho. Ele não é um nome comum. O significado do nome Efraim é: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É o testemunho de José no nome de Efraim. Eu quero aproveitar para poder nesta noite liberar uma palavra para a sua vida, que Deus vai fazer você segurar o teu Efraim no colo. E se não gerou ainda, vai começar nesta noite a gerá-lo. E nós vamos começar a gerar o Efraim a partir do momento que nós começarmos a tratar o Manassés. Manassés é o primeiro filho. E de maneira bem objetiva, irmãos, eu vou tentar trazer aqui tudo aquilo que eu coloquei. A proeminência de Efraim na história é no mínimo estranha, porque a proeminência sempre vinha do filho mais velho, primogênito.
E quem nasceu primeiro? Nasceu foi Manassés. Gênesis 41. Por que Efraim foi quem recebeu a bênção da primogenitura, sendo que quem recebia era o mais velho? Quando nós vamos para Gênesis 48, versículo 11 ao 19, chega até Jacó, seu filho José, com Efraim e Manassés, ainda pequeno, ainda moço, para o apresentar, a fim do seu pai ali abençoá-lo, porque ele ouviu que Jacó estava para morrer, a vista já tinha se escurecido, já estava debilitado, era o fim de Jacó, do homem chamado Israel. Mas aí a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele foi consagrar, abençoar a Efraim e a Manassés, José fez tudo certo. José coloca ele de frente com o pai. De frente para a mão direita estava Manassés, o primogênito, para não ter erro. O pai está cego, não está enxergando, está na direita. E aonde fica Efraim? Na esquerda, é o segundo filho, para não ter erro. Quem posicionou? José. Só que na hora de colocar as mãos, a Bíblia diz que Jacó tinha acabado de conhecer os filhos. Ele tinha acabado de conhecer os filhos. E ele coloca a mão direita sobre a cabeça do esquerdo, Efraim. E ele pega a outra mão esquerda e coloca na cabeça do primogênito. José olhou aquilo e falou: será que o pai bateu? Ele fala: tem coisa errada. E ele vai para tirar a mão do pai. E o pai fala: calma, eu sei o que eu estou fazendo. Ele fala: não, pai, esse não é o primogênito, a mão direita tem que ir sobre Manassés. Mas aí o pai fala: eu sei quem é Manassés. Meus olhos carnais estão fracos, mas o espiritual está ativo. Eu sei exatamente em quem a bênção tem que repousar. E ela vai repousar sobre o que veio por último, sobre o mais jovem. E a bênção ali é liberada sobre aquele que não tinha direito, Efraim. E pelo menos 2 motivos nós temos para isso. 2 aplicações. Primeiro, a palavra Manassés significa Deus me fez esquecer. O primeiro filho de José, quando ele recebe em mãos, ele olha e fala, com um sorriso no rosto, eu imagino: Deus me fez esquecer do tempo da minha humilhação. Quando nasce o segundo, ele pega no colo e ele sorri, ele fala: agora sim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então são 2 etapas que nós passamos. São 2 filhos que nós todos precisamos gerar na nossa alma. Se você ainda não segurou o seu Manassés, não adianta pensar que Deus vai colocar Efraim no teu colo. Porque Deus não vai te permitir prosperar sem você esquecer o que se passou. Antes, Deus precisa curar a tua alma. Às vezes você fala: a porta não se abre, eu já sei como que vai dar isso. Quando você começa um projeto, a porta parece que vai. Você faz tudo certo, projeta certo, mas no meio do caminho se fecha novamente. E é Deus falando para você: você ainda não gerou Manassés, tem que gerar Manassés. Você precisa se esquecer do que aconteceu, você precisa se esquecer do que fizeram a você. E se esquecer aqui, irmão, joga por terra aquela ideia de que alguns teólogos têm pregado: perdoa, mas não esquece. Isso não existe. O perdoar da Bíblia ou perdoa de verdade, irmãos, para lançar no mar do esquecimento. Mas eu sou humano, pastor. Tá bom, mas é o seu dever. Você tem que ter condição de olhar na face daquele que deu uma rasteira em você. Tem que ter condição de olhar na face daquele que te jogou na cisterna.
daquele que te esbofeteou, te cuspiu na face, e dizer: eu decidi esquecer o que se passou. Senta na mesa comigo, porque Deus me fez prosperar. Vem comigo para a mesa, porque vocês apenas me colocaram no caminho. Vocês apenas me anteciparam a chegar no lugar que Deus determinou para eu chegar. Vocês me ajudaram a chegar aqui. Então você precisa se esquecer. O perdão não é, irmãos, uma alternativa, uma opção. O perdão, irmãos, é uma necessidade para a tua alma. Você não perdoa, você morre e o outro também. Você pensa que você está aí alimentando esse orgulho, falando: não vou perdoar, foi ele quem errou, se achando o dono da razão, achando que isso vai trazer algum benefício, e não vai. A única coisa que vai alimentar a morte no teu coração, quanto mais dificuldade você terá em lidar com pessoas. E é o que Satanás quer fazer com o crente, é isso. Ele quer fazer você deixar de acreditar em pessoas. Deus quer fazer você não ter condição de olhar para o teu irmão. Tá bom, te feriu, mas é humano. É o teu dever como vaso mais forte olhar para ele e falar: eu entendo o propósito, eu sei o que é processo, eu te perdoo. Existem pessoas, irmãos, que são mais fracos, e Deus assim te coloca como vaso mais forte para sustentá-los até o dia da vinda dele. E você quer ficar brigando, discutindo quem tem mais razão, sendo que a razão não interessa. Pregando sobre mansidão aqui, eu disse uma vez: nos conflitos da vida, ao invés de querer razão, escolha a paz. Tem gente que sai com a razão, mas sai sem paz. Escolha a paz. Eu sei a resposta, mas eu me desobrigo de dá-la, porque eu não preciso provar para ninguém que eu sei. Simplesmente eu respiro fundo e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então José interfere, ele tenta mudar a ordem das mãos, mas o pai responde: eu sei quem é o primogênito. Ou seja, eu estou colocando a mão naquele que eu direcionei a mão. Não é à toa que eu cruzei os braços, eu sei como funciona a lei patriarcal. Só que o interessante, irmãos, é que mesmo posicionados, a mão cruzada para poder alcançar a cabeça do certo, o pai tentando mover a mão e tirar a bênção daquele que era para ser, porque diante do homem era Manassés, mas diante de Deus, Efraim. Nesse momento, ainda assim, as mãos do pai encontrou a cabeça de Efraim. As mãos do pai encontrou a cabeça certa, irmãos. Não precisou mudar, não precisou substituir, não precisou dar uma rasteira, puxar o tapete, não precisou morrer ninguém. A mão encontrou a cabeça certa. Entenda uma coisa: ninguém precisa ser substituído para você ser abençoado e ser erguido. A mão do Senhor sabe aonde você está, estando na esquerda ou não, aonde o homem te posicionou. Por mais que a posição seja desfavorável, está direcionado para a mão esquerda. A mão direita de Deus vai colocar no teu ombro e vai falar: eis que eu te tomo pela mão direita e digo: eu te ajudo. Não é você que tem que se preocupar em encontrar a mão de Deus. Fica tranquilo, a mão de Deus vai chegar na tua cabeça. Foi a mão de Jacó que encontrou a cabeça de Efraim e falou: não, a bênção é dele. Eu sei, você colocou ele no lado esquerdo porque
É o direito, ele não tem direito. Mas Deus fala para Jacó: vai ser Efraim, eu vou mudar a ordem das coisas. Às vezes você está preocupado falando: meu Deus, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginei que aconteceria. Agora era para mim estar lá e agora eu estou aqui. E Deus fala para você: fica tranquilo, porque eu vou mudar a ordem das coisas. Fica tranquilo que eu, quando eu quero, eu mudo a ordem das coisas. Quando eu quero, eu faço o governador falar e o presidente ouvir. Quando eu quero, eu falo um escravo falar e um rei ouvir. Eu sou Deus. Então não se preocupa, não tenha pressa de correr e chegar rápido, porque não tem a ver com velocidade, tem a ver com Deus te encontrar. Então fica na onde Deus te colocou, porque Deus não erra. A palavra de Deus vai dizer em Isaías: ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Porque na palma das mãos, todas as vezes que ele olha, ele lembra: oh, meu filho. Não tem como esquecer, irmãos. Aonde você escreve um número que você não pode esquecer? Na palma das suas mãos. E é lá que você está gravado. Então o que é seu, é seu. E Deus fala para você: Efraim, a bênção é tua. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus nunca permite alguém prosperar antes de perdoar. Às vezes você pode dizer o seguinte: mas não é mais fácil o Senhor me fazer prosperar e a riqueza ou a prosperidade vai me curar, porque ela vai me fazer feliz. E quem disse que prosperidade e riqueza traz felicidade? Existem homens muito ricos, mas deprimidos. Homens ricos, com dinheiro no bolso, donos de grandes empresas multinacionais, mas quando entra no quarto, a cabeça não para, o cérebro fica tremendo, os olhos tremem, não consegue fechar o olho para dormir, tem que tomar sei lá quantos medicamentos para dormir, porque não tem paz, não tem alegria. E você é próspero. Você, quando pisa no seu quarto, você deita e você dorme o sono do justo, mesmo às vezes sem saber se vai ter dinheiro para pagar a conta de amanhã que está vencendo, consegue dormir tranquilo, porque sabe: Deus proverá. É a frase do crente. Amanhã vence o aluguel, eu estou desempregado, mas e aí? Deus proverá. Isso é a prosperidade que ninguém, não é todo mundo que tem, irmãos. O mundo não pode receber isso, porque o mundo crê no que é palpável, no que pode ser sentido, nos 5 sentidos do homem. E nós não, nós temos um 6º sentido, né, irmãos? No bom sentido da palavra. Nós temos o sentido espiritual. Quando os 5 sentidos, você no tato, né, o olfato, a nossa audição, a visão, paladar, quando tudo isso falha, ainda temos mais um sentido: o espiritual. A gente olha, o cenário está fechado, mas aí Deus, Ele te faz perceber que vem prosperidade por aí, que vem provisão por aí. E é o que te dá condição de esperar quando você está desesperado para mudar, para tomar decisão. Deus fala com você e te faz parar e entender que Ele está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de gerar Efraim, é necessário gerar Manassés. Não adianta mudar a ordem das coisas. Deus não vai mudar a ordem. Para nascer, tem que ser assim. Mas a minha bênção está sobre a prosperidade.
Porque o que se passou para Deus também não importa, irmão. Não importa. Deus não vai dar combustível nas tuas lembranças ruins. Aquilo que é para esquecer é para ser esquecido, não precisa ser potencializado. Deus quer tirar toda a acusação da sua mente. Aquilo que passou, você não foi culpado, mas foi eu, pastor, com as minhas mãos, com as minhas ideias. Tá bom, mas você consegue ir lá e mudar o que a sua natureza provocou? Não consegue. O tempo passou. E eu posso dizer com total clareza, de maneira filosófica aqui, olha que chique, que sabe aquele camarada lá de trás, que fez aquelas coisas, ele não existe mais. Essa é a realidade. Aproveita bem o seu hoje, porque a partir de amanhã o seu hoje já não existe. Aproveita bem esse hoje, fazendo ali uma plantação para o futuro, fazendo uma boa administração de tudo aquilo que Deus tem te dado hoje, para o futuro, para que não seja uma lembrança de pesar lá na frente. Você não olha para você e fala: que péssimo administrador eu sou, não consegui administrar a minha família. Se fosse só dinheiro, mas não consegui administrar a minha família. Perdi esposa por causa da arrogância, perdi filho por causa da minha soberba, perdi tudo isso, perdi bênçãos de Deus. Então que você não chegue lá na frente e olhe para trás com esse olhar de pesar, mas olhe falando assim: que coisa gloriosa, até no meu passado Deus estava, olha ele lá, até no meu passado, nas minhas escolhas, ele apontava para a direita e eu falava: é para lá que eu estou indo. Deus falava: toma essa decisão, você falava: é essa. Imagina lembrar desse passado, irmãos. Vai ser uma alegria. Desse passado Deus terá prazer de te fazer lembrar. Mas entenda, a bênção foi sobre Efraim. Deus colocou combustível sobre a prosperidade. Jeremias fala que eu sei os planos que tenho sobre ti, planos de fazer prosperar, planos de paz e não de caos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses são os planos de Deus para você. Se falaram outra coisa, esquece, deleta, porque não é de Deus para você ficar remoendo aquilo que passou. Avançando aqui mais um pouco, irmãos, qual era a importância dessa porta de Jerusalém? Era por essa porta. Os irmãos, olhem para cá, por gentileza, para essa tela. Não está assim por um acaso. Era por essa porta que os agricultores entravam com os frutos da colheita. E também era por essa porta automaticamente que eles saíam para plantar e para cultivar a terra. Essa era a porta. Por isso apontava para Efraim. Tem ligação direta com prosperidade. E entenda que prosperidade bíblica não é quando você tem tudo, mas é quando não te falta nada. Gravou? Não é quando você tem tudo, porque tem gente que tem tudo, mas falta tudo. Mas é quando não te falta nada. O Salmos 23, no original é: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Não é nada me faltará, porque algumas coisas faltam. Eu queria um carro, não tenho. O carro que eu queria eu não tenho. Eu queria um helicóptero, não tenho. Eu queria tal coisa hoje, não tenho. Algumas coisas faltam, mas aí ele vai explicar no contexto. Não tem a ver, irmãos, com coisas, tem a ver com a presença do pastor conosco. O versículo seguinte: porque ele me faz repousar
em pastos verdejantes. Ele me guia nas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Bondade e misericórdia me seguirão, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem é o sujeito? O Senhor, nosso Deus, é o nosso supremo pastor. Então não se trata de faltar coisas, não se trata de ter tudo, se trata de não faltar nada. Tenho certeza que você talvez não comeu o que queria, mas eu tenho certeza que não faltou o prato na tua mesa, não faltou o que você precisava para hoje. E se faltou, Deus vai suprir em algum momento, porque Deus não permite que nenhum justo mendigue o pão, e nem a sua descendência passa fome. Então isso representa essa prosperidade, que não é riqueza, mas é fartura. Louvado seja Deus. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Agora, por que devemos restaurar essas portas? Estou olhando aqui com o olho assim bem atento, porque as letrinhas aqui da impressão que eu fiz, da minha escrita, ficou minúsculo, irmãos, tá? Mas Deus vai dar o olho biônico aqui, em nome de Jesus. E por que restaurar essa porta? Porque essa porta representa a nossa identidade de filho. Por quê? Porque Efraim não tinha direito, mas ele recebeu a bênção. Nós não tínhamos direito, mas o Senhor colocou a mão e falou: esse povo vai adiante de vocês, ó fariseus. Por causa da incredulidade do coração de vocês, esse povo, os gentios, as meretrizes, aqueles que não mereciam, vai adiante, vai na frente. Então essa porta precisa ser restaurada, porque representa a nossa identidade de filho. Antigamente você falava com mais intimidade com Deus. O pecado veio, o isolamento veio, e hoje você já não consegue se dirigir como pai, mas se dirige como alguém distante. Quando vai orar, fala: ó Senhor Altíssimo, soberano, tem misericórdia de mim aqui. Mas aqueles que são íntimos falam: ô pai, estou precisando de um abraço, pai. Ô pai, estou precisando de uma direção, meu pai. Gálatas capítulo 4, do 4 ao 6 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba Pai. Abba Pai, que é um termo que remete a papaizinho. Os fariseus ouviam isso e rangiam os dentes, irmãos, porque se já era estranho chamar Deus de pai, quanto mais de papaizinho. Jesus, ele estava nem aí, ele queria mesmo provocar aquela corja ali de ninho, aquele ninho de cobra. Não era à toa que ele falava, hora ou outra ele falava: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eram os termos que Jesus usava para os fariseus. Sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro está podre, está fedendo. Quem são vocês para falar desse povo que eu coloquei adiante? Louvado seja Deus. João capítulo 1, versículo 12. Vim para os que eram meus, judeus, mas os que eram meus não me receberam. Mas a todos aqueles que me receberam, dei-lhes o direito de serem filhos de Deus.
Tem alguém que recebeu ele aqui, irmãos? Tem alguém, irmãos? Ou eu estou sozinho? Então você é filho de Deus. Não perca a identidade de filho. Filho tem liberdade com o pai. Filho tem liberdade, irmãos. Por isso que filho vai conversar com o pai, sabe aonde, irmão? Não é no público, é no quarto. Porque filho tem liberdade de falar com o pai na intimidade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então não perca as suas características de filho. Características essas que ainda creem em milagre, porque meu pai é aquele que opera. Ainda creio nos cuidados de Deus, porque o meu pai ainda cuida dos filhos dele. Louvado seja Deus. E Lucas 15 vai reportar exatamente essa questão. Lucas 15, eu amo esse texto, irmãos, porque Lucas 15 vai demonstrar para nós exatamente, na visão judaica, o que é, diante dos judeus, esse fato de que nós somos filhos de Deus e que Deus é o nosso Pai. Jesus, ele conta a parábola e o filho pródigo sai de casa. Ele se arrepende e volta. Ele saiu da prosperidade para a miséria, mas ele caiu em si e voltou. Quando ele chega, o pai nem esperou ele chegar, saiu correndo e abraçou. Mas no coração dele, qual era a fala? Pai. Porque a ideia, foi o que ele idealizou. Não tem como eu voltar com essa cara aqui e falar: pai, me torna filho de novo. Porque quem é filho, na verdade, sempre vai se considerar inferior. É ele quem coloca você como filho, aqueles que se humilham. É ele quem vai colocar. Não é nós que batemos no peito e falamos: eu sou filho de papai. É ele, irmãos. A gente se humilha e ele coloca: meu filho. Quando ele chega naquilo que o filho idealizou, já sei, jornaleiros do meu pai comem pão todo dia, e eu estou aqui padecendo fome e desejando comer bolotas desses porcos. Voltarei para a casa do meu pai. Foi quando ele cai em si. E o que mais me choca é que quando ele chega lá, o pai o abraça e não deixa nem ele falar o que ele idealizou. Ele só começa: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Na hora que ele vai falar: faz de mim um servo, um jornaleiro, ele fala: pega a melhor roupa, pega a sandália, porque ele é meu filho. Pega um linho novo, coloca sobre ele. Pega o anel no dedo e coloca, porque é meu filho. Eu não abri mão de você. O fato de você ter errado, ter saído, não significa que você não é mais filho. Quando você se arrepende, para mim vale muito mais um pecador arrependido do que um santo hipócrita. Para Deus é. Sabe por quê? Quando ele chega, ele fala: esse é meu filho. Deus acabou de corrigir um filho na parábola, mostrando que para Deus a superioridade é a paternidade e não o serviço. Ele queria ser jornaleiro, ele falou: não, você é meu filho, vem para a minha mesa, vem sentar comigo. Mas quando ele entra lá dentro e a festa está acontecendo, vem o filho de fora. Que festa é essa aí? É aniversário de quem? Seu filho voltou, seu irmão voltou, seu pai deu uma festa, um banquete para ele. Qual que é a resposta dele para o pai? Eu te sirvo há tanto tempo. Aquilo que o filho queria dizer para o pai, ele não deixou. Esse outro que ficou dentro de casa fala: eu te sirvo há tanto tempo.
Ele falou: meu filho, quisera você ser mais filho, sentar na minha mesa, porque eu não quero servos, para mim vale mais filhos. Responde para mim, irmãos, quem vai para o céu? Os servos ou os filhos? Os filhos que servem ao Senhor. Dá para unir, mas é os filhos. Porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus 7, não vou me alongar, fique tranquilo. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. E ele vai falar abertamente, ou seja, abertamente aqui quer dizer diante de todos no juízo. Ele vai olhar para aqueles profetas, aqueles, e vai apontar o dedo e vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, mas eu servi, mas esqueceu de ter intimidade, esqueceu de sentar na minha mesa, que é o mais importante, esqueceu de comungar comigo, e você quer reivindicar agora, entrar na minha intimidade, no meu reino. Se você não se comporta como filho, como quer que eu seja seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmãos, por que restaurar essa porta? Porque essa porta representa a nossa identidade de filho. Também a nossa capacidade de produzir no reino de Deus. Se nós não restaurarmos essa porta, a capacidade de produzir no reino de Deus será prejudicada. Porque se ela está fechada, está quebrada, como que eu saio para plantar? Como que eu saio para evangelizar? Como que eu saio, irmãos, para fazer alguma coisa? Porque toda função na obra de Deus é importante. Como que eu vou adorar a Deus e levar outros a adorarem, se eu estou com a minha porta quebrada? Como que eu vou plantar semente lá fora se a minha porta está trancada, está quebrada? E se eu plantasse, como que eu ia colher se a porta está quebrada? Então você percebe que se essa porta não for restaurada, as bênçãos de Deus não terão como acessar a tua casa. E como restaurar? Aí você me pergunta: como restaurar essa porta? É o terceiro tópico aqui. Primeiro, perdoando. Porque eu já disse, não tem como entrar pela porta de Efraim sem se lembrar. O primeiro filho foi Manassés. E todo judeu também tem o conhecimento do significado dos nomes, até porque para eles era importante. Então todo judeu, ao entrar ali dentro, lembrava-se da história de José. Porque Efraim e Manassés é um testemunho do que ocorreu com o pai. É um testemunho do que aconteceu no passado e daquilo que Deus fez depois. Deus vai te dar, irmãos, condição de você contar o que aconteceu lá atrás, mas também vai te dar condição de contar o que está acontecendo. Quantas bênçãos, irmãos, que estão acontecendo em sua vida, e você está desprovido da capacidade de testemunhar, porque está preso lá atrás ainda no passado. Deus vai te dar essa capacidade, irmãos, vai tirar esse bloqueio do seu coração. Você não depende da opinião do outro para poder ser alegre na presença do Senhor. Você não depende da opinião de alguém ou de satisfazer os pensamentos de alguém sobre você para estar feliz, não, irmãos. É síndrome de Ana, impulsionada por Penina. Ah, Penina está me provocando, aí eu vou orar: Senhor, me dá um filho para esfregar na cara daquela mulher que eu também tenho, para ela parar de falar comigo. Penina falando, né, irmão, conjecturando, lógico, não está na Bíblia isso, não procure.
Mas o que o texto dá-nos a entender é que ela era movida nas primeiras orações, todo ano, pelo que Penina fazia. Mas um dia ela chora, e ela fala assim: pai, a oração vai mudar. Ela chora e ela não abre a boca. Broa, tô com fome. Ela não abre a boca. Ela só chora. As palavras saem balbuciada, bem baixinho, voz embargada. E Deus naquele dia abençoa ela. E o que ela diz na oração? Se me deres um filho, varão. Ó, às vezes nós não recebemos bênção porque nós não pontuamos o que nós queremos. Eu quero um filho, eu quero uma moto. Não dá cor, não dá modelo, não dá nada, porque nós não estamos esperando que o milagre vai acontecer, ou que Deus é Deus de qualquer coisa. Uma bicicleta, qualquer magrela, Senhor, que o Senhor me der, tá bom. Não, irmãos, pontue as coisas. Pai, eu quero uma esposa, ó, morena, do olho azul. Vai pegando aí, varões. Do olho azul, tá? Não seja muito exigente não, só estou falando aqui só uma hipérbole, tá? Estou exagerando. Mas Senhor, eu quero desse jeito, que me ame. Sabe o que eu pedi, irmãos? Porque eu tive dificuldade nos relacionamentos, tive dificuldade de prosperar nessa área. Mas um dia eu disse assim para Deus, no momento do meu sofrimento, eu estava gerando o meu Manassés. E eu pensei da seguinte maneira, orando a Deus: Senhor, prepara uma pessoa. E eu imaginei na minha cabeça, eu não falei, pai, morena, com cabelo longo. Aí eu pensando, uma pessoa carinhosa, alguém que me ame de verdade, porque eu não quero mais sofrer, Senhor. A partir de agora eu não me preocupo mais em procurar, eu vou esperar. E dito e feito, irmãos, quando eu cruzei o braço e falei, agora eu vou só adorar. Só tocava guitarra e eu falei assim, agora eu vou tocar minha guitarra, eu vou solar para lá e para cá. E eu ia para tudo quanto é canto com a minha guitarra nas costas e não estava nem preocupado com o namorico mais. Bateu na minha porta. E eu quase que eu recuso, irmão. Quase que eu recuso a bênção. A bênção foi tão grande, mas eu estava tão leve, que na hora que eu vi a bênção ali bem na cara, eu falei assim, eu tô fora disso, viu? Eu não quero relacionamento agora não. Vou para lá. Depois eu pensei, meu Deus do céu, Deus prometeu para mim que eu ia casar cedo e que seria com uma filha de um pastor. Ela é filha de pastor. Deus colocou na minha cara. Por quê, irmãos? Porque eu cruzei os braços, falei, está entregue na tua mão. Não vou fazer mais nada concernente a isso, a não ser que o Senhor deu o aval, né? Aí eu caio para o abraço. E foi quando Ele deu o aval, irmão, aproveitei, tá? Aí eu louvei a Deus, e foi com ela com quem eu casei, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então, perdoando, se arrependendo, é o segundo. É assim que se restaura essa porta, se arrependendo. Não há possibilidade de prosperar sem perdoar, sem se arrepender, sem se livrar do ódio e do desejo de vingança. Se ainda há desejo de vingança, não vai conseguir, não vai prosperar. Se livrando do vitimismo, porque é o vitimismo que faz você olhar para suas dores como se ela fosse maior do que as dores do universo inteiro. Vitimismo é isso. Você olha para o planeta Terra inteiro e você fala, minha dor é maior. Mas irmão, é apenas um negócio na unha. Mas é minha dor, ela é maior do que o mundo inteiro. E por causa disso faz beicinho. E por causa disso se lança no chão, faz pirraça. Então não tem como, irmãos, prosperar sem abandonar o vitimismo. O vitimismo vai te fazer partir para a guerra, para reivindicar a razão do passado. O vitimismo faz isso. E se livrando do ódio, do desejo de vingança. Como eu ia dizendo sobre Ana.
Ana fala: se tu me deres um filho varão, não preciso nem levar para casa, eu te entregarei. Pegou, irmãos? Vou falar igual o pregador agora. Pegou a senha? Senhor, se o Senhor me deres, olha o pedido, mudou a chave. Tiago vai dizer: vocês pedem mal e por isso não recebem. Quando pedem, pedem para gastar nas próprias concupiscências, próprios desejos. E o que ela está fazendo? Deus está precisando de um profeta, porque Eli já era. Ele está precisando de um sacerdote, porque já era Eli e já era Ofni e Finéias. Aí chega ela e a mãe oferece: eu tenho um Samuel, se o Senhor me der, eu te entrego para que ele sirva todos os dias da vida dele. Ele fala: gostei, agora eu gostei, porque não tem necessidade de provar para a Penina que tem. Ela não sabia que viria mais filhos, ela entregou o único que Deus deu. Por causa disso, Deus foi abrir a madre e ela teve mais 2, para a honra e a glória do Senhor, irmãos. Então, quando você decide abrir mão dos seus sonhos por Deus, pode ter certeza que Ele começa a agregar coisas na sua vida que você nem contava, irmãos. É aquele momento onde as bênçãos são tantas que você não consegue contar. Louvado seja Deus, ela vem de todo lado. Aí é a visão de Efraim lá, não estava nem esperando, né? Ele esperando a mão esquerda e de repente vem a mão direita no lado esquerdo. Ele fala: que coisa estranha. É a bênção procurando a cabeça certa, irmão. Louvado seja Deus. Essa restauração ocorre em 2 tempos. Qual tempo é esse? Tempo de Manassés e o tempo de Efraim. Estou repetindo bem, irmãos, nos 3 tópicos, nos 4 tópicos, para você gravar bem, memorizar e sair daqui cantando, irmãos. Você vai sair daqui sabendo quem que você está carregando no colo, no seu colo espiritual, se é Efraim ou se é Manassés. Quer seja um, quer seja outro, você vai glorificando, irmãos, porque foi Deus quem colocou no teu colo esse filho, é teu, irmão, e você quem vai cuidar dele, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa restauração acontece em 2 tempos. O tempo de Efraim, tempo de cura, tempo de se esquecer o que fizeram com você, contra você, até porque foi em um tempo que não se pode voltar. Tempo de perdão. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de curar, tempo de ferir e tempo de curar. Está lá, irmãos. Então há um tempo de curar, e esse tempo chegou sobre a nossa vida, para aqueles que creem. Terceiro, tempo de voltar. É um tempo de voltar, irmãos. Esse é o tempo de Manassés, tempo de voltar para casa, tempo de se arrepender e procurar a casa do Senhor novamente. E o tempo de Efraim, irmãos. Tempo de Efraim. Quem está vivendo, irmãos, você vai saber se você está segurando Efraim ou é Manassés, tá? Olha para o teu colo que o que está acontecendo aqui é espiritual. Eu já falei do Manassés. Se agora mesmo o que vem na sua mente, na tua alma, é desejo de ligar para alguém que você já não fala há tempo, para poder pedir perdão, se consertar, reconciliar, você está segurando Manassés. Se você sentiu um desejo muito grande de consagrar sua vida mais, se arrepender, você está vivendo o tempo de Manassés. É o tempo de esquecer o que se passou, e esse processo acontece com Deus. Agora, se você está no tempo de Efraim, você agora tem capacidade de honrar quem lhe vendeu.
Você tem capacidade de abraçar quem lhe apunhalou pelas costas. Esse é o tempo de Efraim. Se você se vê em condição de fazer isso hoje, o bebê que está no teu colo agora é Efraim. Louvado seja Deus. Essa é a prosperidade que Deus promete a todos aqueles que o amam. Quer coisa melhor, irmãos, do que a capacidade de se abster da necessidade de ter razão? Ou coisa gloriosa? Ou paz é essa, irmãos, que nós vivemos? Falou contra mim, vamos orar. Mas pastor, caluniou gravemente o senhor lá fora. Vamos orar, irmão. Pode ficar tranquilo que Deus está cuidando. Quando ele vier aqui, nós damos um abraço nele. Nós damos um abraço nela. Esse é o tempo de Efraim, irmão. Tempo de Efraim é quando aquela pessoa que falou mal de você, e no tempo você não estava preparado e chorou, e se lamentou, e quase desistiu de tudo. Ela bate na tua porta novamente, e você está na bonança, está na prosperidade, com café na mesa. Você fala assim: ô irmã, entra aqui, vamos desfrutar da bênção do Senhor. Tem um banquete aqui, acabou de nascer um Efraim, está no sofá. Ô glória. Fica tranquilo, irmão, estou falando de gravidez não, tá? O pastor está profetizando. Não, irmãos, tá bom, mas se você quer, receba aí, em nome de Jesus, um Efraim na sua vida. Amém, irmãos? Então, irmãos, é a capacidade de você honrar quem lhe desonrou. E eu digo para você, para encerrar, se você não se encontra em condição de honrar quem lhe desonrou, você não está apto ainda a prosperar. Deus não vai permitir você prosperar se o desejo do teu coração é humilhar, é desonrar aquele que passou. Deus quer que você se desobriga disso, esquece disso e abrace essa oportunidade, esse tempo maravilhoso que Ele tem para você. Olha para o teu Efraim e glorifique a Deus porque você não tem inimigos. Glorifique a Deus porque você não tem inimigos. Porque Jesus olhou para Judas e falou: traíste com um beijo, amigo. Mas Jesus é mentiroso, irmãos? Jesus é mentiroso? Não. Se Ele está falando que é amigo, é porque é amigo. Acontece que o que muda, na verdade, é a atitude de Judas. É de Judas para Jesus, não de Jesus para Judas. Para Jesus, Judas continua sendo amigo. Amigo tem a ver com o que eu sou para o outro, e não o que o outro é para comigo. Então seja amigo, irmãos. Por isso que eu disse, tempo onde você vive rodeado de amigos. Amém? Mesmo que não te amem, você ainda assim continuará tendo amizade com eles e ajudando no que for preciso. Amém? Isso é tempo de pessoas curadas na presença do Senhor. Quantos recebem essa palavra? Glorifique ao Senhor nessa noite. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Fique com essa palavra no seu coração. E vamos fazer uma oração, irmãos? É encerramento da campanha, irmãos. Eu quero que você saia daqui pelo menos sentindo o peso dele no teu colo. Eu quero que você saia daqui com o Espírito Santo assim no seu ouvido, incomodando o seu coração, te dando sonho. E eu creio que pessoas aqui sonharão com quem precisa ligar e pedir perdão. Eu creio que pessoas serão despertadas na madrugada com sonhos proféticos, Deus indicando para quem você deve ligar, ou para a casa de quem que você deve ir, para pedir perdão ou para perdoar, irmãos. Mas como que eu faço isso, pastor? Eu vou arrancar o perdão da pessoa? Não. Você vai dar a oportunidade dela. Se Deus te direcionar, vai, bate na porta,
finge demência, entra, e Deus está no controle. Ele vai fazer o perdão acontecer, e tanto você como ele serão livres para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Senhor Deus poderoso, Pai Pai querido, a tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. Pai querido, eu sei, Pai, das falhas, Pai, eu sei das dificuldades e limitações, Pai, que esse pregador aqui tem. Mas eu sei, Pai, também que a tua palavra, ela não depende de mim. A tua palavra não depende de pregador algum, Senhor. A tua palavra, ela é além de nós, Pai. Ela alcança aqueles, Pai, que nós não alcançamos. Pai, toca nos corações nesta noite, Pai. Pai, faz essa palavra penetrar nos corações. Pai, em nome de Jesus, quebra o coração de pedra. Eminarabaia cantarabandácia. Pai, em nome de Jesus, Pai, quebra o coração de pedra, Senhor, tira o orgulho, a arrogância que tem sabotado, Pai, essa mulher, esse homem, impedido de ter comunhão com o Pai, impedindo de ter comunhão com o marido, impedindo de ter comunhão com a mãe, impedindo de ter comunhão com a parentela. Pai, lugares, Pai, aonde a mesa já não é repleta, porque há desunião, há ódio, há desejo de vingança, Pai. Pai, nessa noite, Pai, nós te pedimos, Pai, toca agora no coração, toca na mente, Pai, dos teus filhos. Pai, que os teus filhos venham a ter, Pai, venham ser dotados pelo Senhor nesta noite, da capacidade de gerar, de conceber a Efraim, Arabaia, céu e Eminarabaia cantarabandá, Serabandubicaia, céu. Dê, Pai, a capacidade ao teu filho e à tua filha, Senhor, de esquecer o que se passou, Pai. Torna, Pai, o coração dos teus filhos leve, Pai. Meu Deus, que nesta noite, Pai, o teu filho e a tua filha deite na cama e consigam dormir, Pai, tranquilamente, Pai, com a mente sem culpa, com a consciência leve, por causa do perdão recebido. Eminarabaia cantarabandá, Serabaia comina cantarabandou bicaia sé. Andubicaia céu e arabaia sou bicantarabandubicaya sou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eminarabaia cantarabandácia. Eminarabaia subicominas, canderme cominai. Oh, arabaia sou. Porque dizes que eu não te perdoei. Eu te perdoei. Já foi esquecido, ficou no passado. Olhe para frente, desfrute daquilo que eu coloquei diante de você. Se esqueça, eu te perdoei daquele pecado. Eu te perdoei daquele pecado. Remidarabaia cantarabandácia. A minha paz, a minha graça eu te dou. Louvar a baia. Andubicaia céu e arabaia soube cantarabandácia. Oh Espírito da verdade. Eminarabaia sou. Oh Espírito de Deus. Andubicaia céu e arabaia sub cominarabaia céu e cominaste. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura,
recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Louvado seja Deus. Então receba a sua cura nesta noite em nome de Jesus. Tenho certeza que tem pessoas aqui que irão sair hoje com o coração leve. E Deus disse a alguém nesta noite, Deus disse a alguém essa noite, específico, que a acusação na mente estava assim, e essa acusação já vem de tempo, vem sendo arrastada, ele arrasta por anos essa acusação. Quando está tudo dando certo na presença de Deus, ele está fluindo, está orando, o diabo vai e coloca na mente dele, mas você lembra o que você fez, você se acha digno, isso faz você esmorecer, mas Deus nesta noite te diz: eu te perdoei, eu te perdoei, desfrute do perdão. Hoje você vai dormir tranquilo, porque o meu perdão te contempla nesta noite. Amém.